Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para esse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 11, dos três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem e a metempsicose. E essa é a segunda parte desse tema. A gente já falou sobre os minerais e as plantas, iniciou sobre os animais e o homem, agora a gente continua a partir da questão, então, número 595 do Livro dos Espíritos. E a questão número 595 diz assim: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E a resposta: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar ao do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele e a liberdade que possuem restrita aos atos da vida material. A gente já comentou algumas vezes, que dentro da escala evolutiva, os animais têm uma evolução inferior à do homem. Já comentou também que o livre-arbítrio, da maneira como a gente entende, passa a ocorrer dentro dessa escala de evolução a partir do reino nominal. Então, nas escalas inferiores, minerais, vegetais e animais, não existe o livre-arbítrio, ou seja, a livre manifestação da vontade, mas existe ali muito mais a manifestação do instinto. É um código que está incluído, está embutido dentro do desenho, do design daquele ser, para que ele responda a certos eventos, para que ele responda a certas experiências que a vida material lhe impõe, garantindo assim a perpetuidade das espécies, a continuidade e a sua evolução. Pergunta número 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação representa mais analogia com a humana? E a resposta origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto da imitação. O macaco imita os gestos algumas vezes e algumas aves imitam a voz. Isso para tentar fazer um paralelo com a evolução da inteligência, como se a gente quisesse dizer que algumas aves, por exemplo, como o papagaio, que tem a capacidade de imitar a voz humana, estariam mais apropriadas ou seriam mais evoluídas, como, por exemplo, quando os macacos, porque os macacos não conseguem imitar a voz humana, mas dentro da escala evolutiva, é reconhecido pela ciência que a formação do macaco, o DNA do macaco está muito mais próximo do DNA humano do que as aves, por exemplo. Diferenciação, vamos dizer assim, das aves conseguirem imitar a voz humana não dá a característica ou a capacidade de entendimento do que elas fazem, simplesmente a imitação. O aparelho vocal das aves está mais próximo do tom que o homem consegue fazer e por causa disso, então, a maior facilidade que algumas aves têm por característica de imitar e aí imitar a voz humana, o que os macacos não conseguem fazer, embora tenham uma capacidade muito superior a mesmo de adestramento, de treinamento, ou com um intelecto mais evoluído, vamos dizer assim, que dos outros animais, por estarem muito mais próximos na escala evolutiva do reino nominal. Na pergunta número 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta: há, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, o que está querendo se colocar aqui? Embora os animais não tenham o livre-arbítrio, é manifesto neles uma certa inteligência, uma certa capacidade de aprendizado, até mesmo no seu meio ambiente, A gente sabe que, a depender do tipo da evolução do ambiente, com fartura ou ausência de alimentos, por exemplo, os animais têm a capacidade de ou mudar de lugar para poder buscar alimentação ou se adaptar com uma alimentação diferente de acordo com aquilo que é disposto. Então isso já dá uma certa característica, uma certa inteligência, vamos dizer assim, para que os animais demonstrem o aprendizado. Da mesma maneira que a gente fala que o ser humano, a gente tem o princípio da reencarnação, serve para que nós
possamos, através das experiências que passamos, aprender vida após vida. Os animais também, a necessidade da reencarnação para eles apresenta no mesmo sentido. A cada nova experiência que uma vida de um animal tem, ele também aprende novas características. A gente consegue comparar isso, localizando dentro dos animais, facilmente você consegue reconhecer alguns animais que são mais evoluídos do que outros, por exemplo, em espécies diferentes, como a gente, por exemplo, falou das aves e dos macacos. Entre todas as escalas da evolução animal, existe também um aprendizado que vai se dando ali, porque o espírito, o cerne da consciência que está ali, também evolui. Então ele precisa das várias experiências, das várias existências. Então espécies diferentes mostram também graus diferentes de evolução espiritual também. Item A, da pergunta número 597, será este princípio uma alma semelhante à do homem? Ou seja, já que os animais precisam da reencarnação e aprendem através da reencarnação, isso é semelhante à alma do homem? E a resposta é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma dos homens e a de Deus. Aqui ele dá um paralelo bastante interessante, que embora ele dê uma localização bastante diferente entre, por exemplo, quando ele compara o homem com Deus como sendo níveis diferentes de evolução e com uma distância enorme, ainda assim ele dá uma certa conotação de evolução, de diferenciação, de estar mais evoluído que. Então os animais estão para os homens, assim como ele coloca, assim como os homens estão para Deus, no sentido de que os animais também evoluirão, assim como são almas que já evoluíram e vão através do processo reencarnatório, também aprendendo a cada nova existência, e o homem também vai aprendendo a cada nova existência, estamos todos num princípio de evolução. É o que a gente sempre diz, A evolução é uma lei natural e todos nós iremos evoluir, independente do estágio que estivermos, a depender da velocidade que a gente queira imprimir nessa evolução. Possamos evoluir mais rapidamente ou mais lentamente, mas todos somos fadados à evolução, todos vamos melhorar. Então, os nossos irmãos animais também estão em processo de evolução e também irão evoluir. Esse é um princípio lógico e natural da doutrina espírita. Número 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Pergunta interessante. Conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Para a gente lembrar aqui que a cada espírito em evolução, vamos dizer assim, é dado certo aprendizado que foi conquistado. Então os animais guardam uma certa individualidade, porque isso garante o aprendizado que aquela alma aconteceu, mesmo de uma maneira mais simples. Não teria sentido várias reencarnações se não guardasse uma individualidade e o aprendizado que tivesse acontecido. Porque se toda vez zerasse, não teria sentido ficar indo e voltando várias vezes. O princípio da reencarnação é com que a gente aprenda através das experiências e se torne ser cada vez mais complexo, cada vez mais sábio, Então é natural que o princípio individual mesmo dos animais se mantenha, mas não a consciência como a gente coloca. Na medida em que os animais reagem através do instinto, não faz muito sentido, não teria um trabalho, uma inteligência muito grande, o fato deles terem consciência, porque eles não erraram, eles simplesmente reagiram de acordo com o seu instinto. Então o aprendizado não se baseia em fato de terem feito melhores ou piores escolhas, como acontece com o homem, por exemplo. À medida que a gente vai ganhando o livre-arbítrio, somos mais livres para errar. Então podemos acertar ou errar a depender das escolhas que fizemos. E arcamos com a consequência das escolhas que fizemos, acertadas ou erradas. Para os animais, é um acúmulo de experiências daquilo que foi vivenciado, mas não existe muito o critério ali do acerto ou erro em cima do aprendizado, e sim da evolução, das experiências que são acumuladas. Isso também faz bastante sentido, dado o grau de evolução que eles estão. Pergunta número 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie animal em que encarne?
E a resposta? Não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Ou seja, como é uma lei natural, a lei da evolução, os animais vão reencarnando em espécies diferentes na medida da sua necessidade de aprendizado. Então, inicialmente em espécies que são mais simples, que têm menos ainda capacidade de reação, há espécies que são mais complexas, já com série de desenvolvimento de inteligência e de aprendizado, mas ainda assim, como não existe o livre-arbítrio, e ainda assim a gente poderia dizer, também já falou algumas vezes aqui, que no princípio da reencarnação, mesmo no reino nominal, quando a alma começa a reencarnar no reino nominal, a ela também não é dada ainda a capacidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio começa a aparecer muito vagamente, muito levemente. Então as reencarnações são compulsórias, elas são organizadas, planejadas por amigos mais evoluídos, pelos anjos guardiões, para aqueles que cuidam do desenvolvimento daquele ser, no sentido de propiciar as experiências que são necessárias. Mas ainda ali não existe o desejo, a manifestação do desejo, ou da ideia, ou da intenção de, quero reencarnar em determinado lugar, desse jeito, assim, assim, assado. Então, essa característica os animais não têm, os homens inicialmente também não têm, e vão aprendendo a se manifestar nesse processo à medida em que vão ganhando sabedoria. Porque aí, através da sabedoria adquirida, começam então a fazer as suas opções através do livre-arbítrio, de decidir por um caminho A ou por um caminho B. Então, embora, como a gente já disse, às vezes a gente tem a impressão que os homens errem mais do que certos animais, que certos homens são mais atrasados que certos animais, a gente também já justificou aqui, é que na realidade os homens, à medida em que ganham o livre-arbítrio, podem manifestar o seu desejo de agir de uma forma ou de outra, e aí ganham também o direito de errar. Com os animais não existe o direito do erro, já que está tudo impresso no instinto. O instinto vai levando com que as decisões sejam tomadas de acordo com um código escrito, que faz parte daquela experiência que está sendo vivida. Quando os homens começam então a tomar suas decisões através do livre-arbítrio, começam a ter capacidade de errar. E por causa disso a gente tem a sensação que menos inteligente um homem do que um animal, porque o animal não erra ou manifesta muitas vezes uma maior correção, porque está seguindo de acordo com um ditame, de acordo com uma lei existente, e o homem não. Começa a ganhar a liberdade, e na medida em que ganha a liberdade, pode tomar a decisão de não agir de acordo com aquilo que está sendo escrito. Mas, a gente também já disse aqui, que essa capacidade é dada ao homem, porque é através dos erros que temos, das dores que sofremos por conta dos erros que fizemos, que ganhamos a sabedoria e que tomamos decisões diferentes nas próximas existências. Pergunta número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E a resposta? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com as outras criaturas. O que a gente está querendo dizer aqui? E a gente já conversou, quando a gente falou sobre isso, sobre a erraticidade, sobre as experiências da erraticidade, não faz muito sentido para um animal se manter muito tempo desencarnado, porque ele não tem nada a aprender com o tempo desencarnado. A vivência, a experiência, o acúmulo de sabedoria ou de saber que ele pode ter se dá através da vida material. A nós, humanos, é melhor utilizado um tempo na erraticidade, na medida em que esse tempo que ficamos na erraticidade, depois de desencarnados, permite reflexão sobre o que fizemos na existência anterior e muitas vezes um planejamento para a próxima existência. Então, essa reflexão sobre o que se fez de certo, sobre o que se fez de errado e o que se planeja para a próxima existência, dá para o ser humano, em especial, uma capacidade de direcionamento, que também a gente já disse aqui, vai ser maior ou menor a participação nesse planejamento kármico, na medida em que o ser tenha mais consciência
dos seus atos. Na escala inicial do reino nominal, como a gente já disse, falou assim, não existe muita participação porque não existe muita sabedoria. É como dizer para uma criança o que ela quer fazer a partir de agora, né? A gente direciona as crianças para que elas ajam de acordo com um determinado código ético e moral que a família estabelece, e a gente orienta e treina as crianças para que elas possam, a partir do momento que começam a ganhar a capacidade de pensamento, de discernimento entre certo e errado, começarem a tomar suas próprias decisões. Na vida espiritual também é igual. Então, já que esse ser animal desencarnado não tem muita reflexão para fazer, por que você vai esperar a consciência dele? Primeiro, porque não errou, porque ele agiu de acordo com o instinto, um código que está embutido dentro dele. Segundo, que não tem muito aprendizado para se dar lá, porque não existe muita consciência ou capacidade de aprender. A experiência se dá através da vivência material. Então é normal que esses seres, em desencarnando, passam para a espiritualidade e muito rapidamente encarnam novamente com uma nova experiência, porque é através das experiências encarnadas que se ganha sabedoria. Em algum momento a gente já disse aqui também que esse tempo da erraticidade vai aumentando na medida em que o ser também vai evoluindo. Por quê? Porque faz muito mais sentido, tem muito mais aproveitamento esse tempo da erraticidade na medida em que o ser tem mais consciência do que faz. Porque isso permite que ele se prepare muito mais na espiritualidade antes de aceitar uma nova incumbência, uma nova existência. Na medida em que se ele não tem muita consciência ainda, não tem muita sabedoria, não adianta ficar segurando ele muito tempo na erraticidade. Então ele encarna muito mais rapidamente. Seres que são muito mais evoluídos, que têm uma certa sabedoria, permanecem um tempo maior na espiritualidade antes de uma próxima reencarnação, porque esse tempo todo não está sendo perdido. Ele está trabalhando, está estudando, está se preparando, está se planejando para uma próxima existência. Continuando. Pergunta número 601. Os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? É meio óbvio, pelo que a gente já disse. E a resposta, sim. E daí que vem, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. A gente, quando disse, falou sobre as plantas, a gente comentou sobre isso, que as plantas nos mundos superiores são mais evoluídas. Os animais também nos mundos superiores são mais evoluídos comparativamente aos animais que estão aqui no nosso mundo. Mundos de prova e expiação têm animais em escala evolutiva adequada a mundos de prova e expiação. Animais que estão em mundos de regeneração são mais evoluídos, mas ainda assim continuam sendo animais, não são superiores aos seres humanos, aos humanos. É como se a gente dissesse comparativamente, que às vezes fica meio complicado, como é que ele pode ser superior a um animal daqui e ainda assim ser inferior a um homem se ele está no mundo mais evoluído? É como se a gente dissesse que o animal passasse aqui num estágio de evolução, sendo merecedor por ter acumulado experiência suficiente, passa para um mundo mais avançado para desenvolver mais ainda suas capacidades, mas ainda assim não está com a capacidade plena para atuação no mundo nominal. Então ele vai evoluir em mundos diferentes até chegar a um determinado momento, a gente também já disse aqui, não unitariamente, né? Não que um cachorro ou um gato vai virar gente na próxima existência, né? Que ele vai trafegar por mundos mais superiores na sua continuação da evolução espiritual, mas um determinado momento, essa evolução se estabelece através do reino nominal. E aí no reino nominal ele pode reencarnar em um reino nominal de escala mais baixa, para que em reencarnando num reino nominal ele consiga evoluir, ter escala ainda para evoluir. Então todos estamos evoluindo o tempo todo e é dado a cada um de nós o cenário apropriado para o nosso grau de evolução. Assim também acontece com os outros seres que são inferiores ao reino nominal. Então, continuando aqui, ele diz assim: nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Ou seja, animais que pudessem ter, e a gente já tem muito disso, né? Os animais podem ser adestrados a executar determinados trabalhos para auxiliarem o homem, e assim foi durante toda a história da humanidade. A gente utilizou muitos cavalos, mesmo os cães, no manejo
de rebanhos, por exemplo, vários animais são treinados para poder auxiliar o homem no princípio da execução das suas tarefas. Isso é bom para o homem, porque o animal auxilia, mas também é bom para o animal, na medida em que o animal também desenvolve suas capacidades cognitivas, vamos dizer assim. A partir do treinamento e da execução, ele também melhora, ele também se aprimora. Então é assim, natural, e ainda assim ele continua sendo inferior ao homem. Ele está mais apropriado. Imagina esses animais colocados em capacidades humanas de mundos mais evoluídos, onde o homem é muito mais inteligente e consegue então dar um treinamento muito mais adequado ainda para esses outros animais, com uma capacidade intelectual, vamos dizer assim, maior do que aqueles animais que estão aqui convivendo conosco. Pergunta número 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. É como a gente disse. O animal, ele não tem escolha entre fazer certo ou errado. Ele age de acordo com um código, com uma definição, com o instinto que ele leva a executar as coisas. Eles estão sujeitos à evolução, sim, porque essas existências sucessivas trazem para os animais uma capacidade de desenvolvimento do intelecto, da capacidade de ação em relação ao ambiente, mas não estão sujeitos à expiação porque não têm o que expiar, eles não erram. Então, se eles não erram, não teria consciência para poder passar por uma nova existência para que eles pudessem corrigir os erros que eles tivessem feitos na existência anterior. Se não existe a possibilidade do erro, não existe a possibilidade da correção. Pergunta número 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E a resposta? Não. Para eles, o homem é um Deus como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Natural do processo da evolução, né? O ser não tem consciência ainda, ele pode ter, e a gente poderia entender, às vezes a gente diz em algumas questões que os animais têm, pelos seus próprios canais perceptivos, né? Pela a visão mais, às vezes, a depender da espécie, mais alongada do que a visão humana, né? Nós temos uma certa faixa de frequência que nós conseguimos enxergar. Os animais, muitas vezes, conseguem enxergar uma faixa de frequência maior do que essa, ou conseguem ouvir numa faixa de frequência diferente da nossa. Os nossos aparelhos materiais de sensibilidade do meio ambiente estão adequados para uma determinada necessidade nossa, e para os animais também adequados. Então, os animais, muitas vezes, conseguem perceber, por exemplo, espíritos desencarnados. Isso é bastante notório, porque através da sua capacidade mais ampliada de percepção, conseguem perceber, às vezes, que tem presenças ali, as quais a gente não consegue enxergar, se não tiver uma capacidade dilatada, se não houver mediunidade de prova ali, por exemplo, estabelecida. Então, os animais conseguem até esse nível. Eles não têm consciência de Deus, porque a consciência de Deus requer um certo intelecto para poder fazer essa diferenciação e poder chegar à conclusão que Deus existe. Da mesma maneira que o homem inicialmente não enxergava a presença de Deus, mas enxergava a manifestação divina através da natureza e dava para os elementos da natureza como sendo deuses, né? Como enxergando alguma coisa superior da qual ele não conseguia entender, a gente vai desenvolvendo o conceito de Deus na medida em que o nosso intelecto também cresce, também começa a ter consciência de que não existe uma explicação razoável para alguns aspectos e que é necessário então existir algum outro ser, algum outro princípio mais elevado do que da nossa compreensão, e aí então a gente vai alocando essas capacidades como sendo a presença de Deus. Por isso que os animais não têm essa consciência da existência de Deus como se espera aqui. Pergunta número 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes dos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Vamos tentar entender aqui a resposta. Tudo na natureza se encadeia por elos
que ainda não podeis entender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabeis não ser possível que Deus se contradiga e que a natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. E aqui a gente remete ao que a gente tem dito sempre, essa evolução dos reinos, né, da criação divina que se estabelece, que eu digo sempre aqui, que é uma ideia de Pietro Baldi, que nem no meio espírita é muito completamente aceita, existem resistências para essa teoria, para essa hipótese. Pietro Baldi demonstra, através de raciocínio lógico e crítico e científico, essa evolução dos vários reinos, né, da criação divina. Então, a criação divina que é puro amor e pensamento divino e que, num primeiro momento, evolui e se materializa no reino mais inicial e primitivo da evolução do espírito, e que a partir de lá começa então a evoluir dos vários reinos, do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal e assim adiante. Esse princípio é o que se tenta explicar aqui. É muito difícil para a gente não consegue ainda entender em que momento que, por exemplo, um cachorro vai virar gente. Não é assim que a coisa se estabelece. As almas dos animais, por mais evoluídos que eles sejam, ainda estão numa distância muito grande em relação ao reino hominal. Então não existe uma gradação direta, fala assim, virou um cavalo, do cavalo vai virar gente. Fala, não é essa a lógica. A lógica continua num processo de evolução, até que esse processo culmine numa evolução para um reino diferente e passe para um reino nominal. E assim também acontecerá com outros reinos superiores dos quais a gente não tem consciência ainda. A gente já ouviu algumas coisas, por exemplo, nos reinos suprahuminais, que são reinos que estão acima da evolução humana, capacidades e características mais dilatadas do que a gente tem como seres humanos. Nos mundos mais superiores, essa manifestação já está presente lá. Da mesma maneira que devem existir outros mundos tantos, outros reinos tantos, na medida em que a distância que temos entre nós, por exemplo, a criação divina, é muito grande, né? Infinita. Então existem ainda dentro desse processo tudo caminhando para a perfeição em mundos mais evoluídos, em mundos mais perfeitos, mais próximos da perfeição, né? Por isso que a gente disse desde o começo que não dá para entender como existindo espíritos perfeitos, porque se existissem espíritos perfeitos, eles seriam equivalentes a Deus, e só existe Deus. Então todos os espíritos abaixo dele caminham para a perfeição. A perfeição que nós enxergamos é uma perfeição relativa. Comparado conosco, eles são muito mais perfeitos, mas não perfeitos de fato, que perfeito só Deus. Estão numa escala muito mais perfeita, né? Muito mais próxima da perfeição do que nós, mas ainda assim, do ponto de referência deles, como a gente também já disse aqui, que a perfeição, o próprio bem e o mal é uma questão de referencial, né? Depende de onde você está olhando, isso pode ser bom ou pode ser mal, né? A perfeição também é referencial, é mais perfeita em relação a quê? Em relação à nossa consciência. Se a gente olhar do ponto de vista deles, eles também terão enxergando mundos mais perfeitos por se considerarem imperfeitos e olhando uma imperfeição maior quando olham para nós, por exemplo, como seres que estão muito mais atrasados ainda, com muita coisa a desenvolver. E tem a pergunta número 604. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? E a resposta é, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. Do homem, a inteligência proporciona a vida moral. É o que a gente disse. A manifestação do livre-arbítrio começa a dar para o homem, até por uma questão de complexidade, uma capacidade de pensamento e de consciência em relação às coisas. E aí começa a aparecer a história do certo e errado.
Para os animais não existem consciência moral, não existe certo e errado, existe instinto, existe manifestação daquele código inicial que o leva a tomar determinadas atitudes em busca da sua preservação, da continuidade da espécie. Pergunta número 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Ou seja, é como se mesmo sem ter a alma espírita, o homem poderia existir simplesmente como um ser animal, da mesma maneira que os animais. Por outra, que o animal é um semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita, desta maneira de ver resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou dessas almas, ou seja, como se a gente pudesse ser bipartido, e onde a alma animal se manifesta de uma maneira mais forte, o homem seria então muito mais animalizado e menos evoluído espiritualmente, onde a alma espiritual se manifestasse mais forte, o princípio animal seria coberto por essa manifestação espiritual. E a resposta, isso é bastante confuso, lógico, né? Porque não faz sentido. E a resposta diz assim: não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem os seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Dupla no homem, só a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, participa dos espíritos. A gente também já colocou isso aqui, que como nós somos herdeiros, né, viemos caminhando num processo evolutivo, os homens ainda têm muito da sua maneira de existir e muito mais forte do que aquela que a gente consegue imaginar. A psicologia cada vez mais percebe isso. Muitas das ações que a gente acha que toma, que são baseadas em livre-arbítrio, em conhecimento, em razão, são na realidade expressão do instinto. Nós somos muito mais liderados pelo instinto animal ainda do que pela manifestação espiritual ou da consciência, do que aquela que a gente gostaria que fosse, o que demonstra que a gente está num processo de evolução ainda. Nem tudo, às vezes o instinto animal ainda cala muito mais forte do que o instinto espiritual, e é uma dicotomia e faz com que muitas vezes a consciência humana se degladie entre essas duas posições, onde ceder ao instinto animal e onde ceder aquilo que é moralmente certo ou errado. A gente fica dividido nessas questões. Só que esse é o grande trabalho de construção da evolução do espírito. Na medida em que a gente tem ainda freios ou necessidades materiais, que, por exemplo, a sobrevivência é uma necessidade material, né? Um instinto de preservação e de sobrevivência, de acasalamento e de multiplicação é um instinto que está muito mais posicionado para o reino animal, porque é o que a gente herdou dos animais, né? Manter a sua própria sobrevivência, cuidar de si e não querer se machucar é um instinto animal, mas que tem a sua utilidade, tem a sua serventia, mesmo para que nós, como espíritos, possamos evoluir, né? À medida em que a gente vai evoluindo, a parte material passa a ser menos importante, vamos dizer assim, porque a manifestação espiritual começa a falar muito mais forte. Exemplo bastante corriqueiro, bastante simples. Se você está morrendo de fome, porque já passou o teu horário do teu almoço, e você tem um trabalho para executar, e você decide que você vai primeiro acabar o trabalho e depois você vai comer, isso é manifestação do desejo da moral, do intelecto, mais forte do que o desejo físico, né? Porque o desejo físico te levaria, larga essa porcaria e vai comer primeiro, depois você volta para fazer o que você tem que fazer, né? Então essa já é um princípio dessa indicação do livre-arbítrio, onde você decide o que fazer de uma maneira ou de outra, e você não é simplesmente dependente do instinto animal. Para o animal ele largaria tudo e iria comer, porque é isso que ele vai fazer, né? A necessidade premente da sobrevivência é muito maior. E às vezes isso causa em nós esse problema, essa discussão, esse antagonismo entre aquilo que é inclinação física, material, animal, daquilo que é percepção ou consciência, onde a consciência se manifesta e fala assim, não vou fazer isso,
porque isso moralmente é errado, né? Embora exista desejo, embora exista uma pulsão que me leve nesse sentido, eu decido não fazer isso. Por isso que a manifestação da disciplina, por exemplo, é uma manifestação da liberdade, porque a disciplina é a decisão entre não fazer tomada conscientemente, embora todas as outras pressões que aconteçam. A disciplina é um desejo do espírito, é um desejo do ser que diz: eu vou agir dessa maneira, porque eu considero que essa é a maneira correta de agir e não de maneira diferente. Continuando, item A da pergunta número 605. De modo que, além das suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria, a gente já disse sobre isso. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única de cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado pelo outro, conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões nivelha os animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém inteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre esta influência, aproxima-se o bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. A explicação de tudo aquilo que a gente já disse, à medida em que o ser evolui, que o espírito evolui, ele se distancia cada vez mais dos princípios mais animais, dos princípios mais que estão ligados à matéria. Com isso, o próprio ser se sutiliza, a própria matéria se sutiliza. Hoje, o ser humano é muito mais sutil do que era em tempos muito anteriores. Significa que nós somos mais fracos, vamos dizer assim, materialmente, isso é natural. Os nossos traços humanos são mais delicados do que já foram no passado. A tendência era uma grosseria muito maior no sentido de aspectos que eram mais ligados à materialidade, à sobrevivência material, aspectos que eram mais indicados para a sobrevivência animal mesmo, né? À medida que a gente vai ganhando inteligência, diminuem essas nossas necessidades de sobrevivência de acordo com as leis da natureza, né? Simplesmente, porque a gente já se protege, a gente cobre o nosso corpo para não passar frio, a gente usa roupas e confecciona roupas para nos deixar agasalhados e poder viver em lugares que às vezes não poderíamos conviver se não tivéssemos roupa nenhuma. A nossa alimentação se sutilizou também, que a gente come e se alimenta hoje de maneira diferente. Partimos para princípios que, se no passado, por exemplo, existia uma tendência maior, por exemplo, a sermos carnívoros, hoje já se consegue enxergar uma tendência, uma inclinação de que nós nos tornaremos menos carnívoros, mais vegetarianos. Já existe uma tendência mundial nesse sentido. E uma própria consciência que não será possível para o ser humano se alimentar de carne daqui a 30, 50 anos. Então isso será impossível pela quantidade de calorias que seriam necessárias o mundo produzir para manter a espécie humana vivente nesse planeta. Então são discussões filosóficas que acontecem, mas que mostram para a gente a evolução que o ser está vivendo e que começa a se colocar cada vez mais. Então, a sutilização demonstra uma desmaterialização que vai acontecendo no homem, no sentido de que a gente possa ser cada vez mais espiritual e menos material, a ponto de que a gente não precise encarnar nesses meios e com uma natureza tão, às vezes, mais grosseira, mais pesada, né, que imprime certas necessidades da nossa existência aqui nesse planeta. Mundos, por isso que não dá para comparar e querer achar que, por exemplo, mundos que são mais superiores, a gente encontra exatamente a mesma constituição material que a Terra.
A gente ficar procurando através de binóculos em outros planetas para ver se existem seres iguaizinhos a nós, de carne e osso, viventes do mesmo jeito, com construções, é muito, na realidade, simples, porque é muito de querer achar aquele nosso grau de evolução, quando eles podem estar muito mais evoluídos e menos dependentes da materialidade, como estamos hoje, dado o sinal da sua própria evolução já alcançada. Bom, a gente fica por aqui. A gente retorna então na próxima semana com a terceira parte desse capítulo, então, do capítulo 11 dos 3 reinos, os minerais e as plantas, animais e o homem e a metempsicose, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!